Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 13 de abril de 2024, sejam todos bem-vindos. Sábado sangrento, terror na Austrália. As últimas informações dizem que a polícia australiana informou hoje que pelo menos 6 pessoas perderam a vida e várias outras ficaram feridas num múltiplo esfaqueamento num centro comercial de Sydney. O incidente começou pouco antes das 16 horas local, quando uma pessoa armada com uma faca invadiu um centro comercial e começou a atacar as pessoas, provocando a evacuação imediata do edifício. De acordo com a televisão estatal ABC, o serviço de ambulância de Nova Gales do Sul disse que houve pelo menos 7 pessoas esfaqueadas, incluindo um bebê de 9 meses. Todos foram transferidos para hospitais próximos. O vice-comissário da polícia, Anthony Koch, informou que o suspeito agiu sozinho, mas não deu detalhes sobre seus motivos. A polícia está investigando se trata de um ataque terrorista. Ora. É claro que é um ataque terrorista, pode não pertencer ou não pode não ser reivindicado por nenhum grupo, mas o ato em si foi de terror puro. Em relação ao bebê de 9 meses, eu tive informações de que a sua mãe morreu, mas ela conseguiu antes entregar o bebê para alguém que estava próximo. Terror puro, claro. Bem, as autoridades australianas estão tomando o maior cuidado nesse momento em classificar isso como um ato terrorista oficialmente. Mas já afirmam que o protagonista de toda essa tragédia agiu sozinho. Como eles têm certeza? Porque essa é uma informação que, apesar de todo o cuidado em preservar o criminoso, afirmam categoricamente que ele agiu sozinho. Acho muito difícil que tenha, mas acho mais difícil ainda que essa informação tão rápida tenha alguma veracidade. Vamos aguardar. Bem, a Austrália, muito parecida com o Canadá, é um país que dificulta muito a informação precisa quando se trata exatamente disso, atos terroristas. Eles tomam o maior cuidado para não, digamos assim, praticar aquilo que costuma se chamar hoje como discurso de ódio, não é? Porque hoje acusar alguém de ato terrorista pode também ser um discurso de ódio, mais ou menos isso. Bem, outra informação importante em relação a Israel, as últimas notícias que chegam dizem que autoridades militares americanas informaram sobre o assunto, sobre a possibilidade do Irã atacar Israel. Eles disseram à ABC News e à CNN que os Estados Unidos observaram o Irã preparando pelo menos 100 mísseis de cruzeiro, indicando que poderiam estar prontos para atacar. A ABC também informou que um grande número de drones que poderiam ser usados em ataque a Israel também foram preparados por Israel, já estão preparados por Israel. Já autoridades do Pentágono disseram que os Estados Unidos reforçariam a sua presença na região e que o porta-aviões USS Eisenhower seria enviado ao Mar Vermelho num aviso a Teherã. O Irã ameaçou publicamente revidar contra Israel por causa de um ataque na Síria na semana passada. Já o presidente americano Joe Biden disse que esta ameaça se concretizará mais cedo ou mais tarde. Ele disse ontem, mais cedo ou mais tarde o Irã atacará Israel. Bem, sobre esta fala de Biden ontem, Donald Trump fez uma crítica pesada. Ele disse, como assim? Os Estados Unidos sabem que que o Irã vai atacar Israel mais cedo ou mais tarde? Que patético isso! É como se fosse uma crônica de uma morte anunciada. Mas ele disse também, se eu estivesse na presidência, isso não aconteceria. O Irã jamais atacaria Israel. Aliás, quando eu estive, não houve isso, disse Trump. Bem, mais um detalhe aqui em relação ao Irã, a esta crise.
A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu um navio de carga ligado a Israel que navegava pelo Golfo de Omã, informou a agência de notícias oficial do Irã, Tasnim. A Agência de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido confirmou que autoridades regionais apreenderam um navio de carga que navegava entre a costa do Irã e dos Emirados Árabes Unidos. O navio tinha uma tripulação de pelo menos 20 marinheiros filipinos e transportava containers com destino à Índia. Segundo autoridades britânicas, o incidente ocorreu a aproximadamente 70 milhas náuticas, 130 quilômetros, do Estreito de Hormuz, que separa o Irã dos Emirados Árabes. A empresa ainda não comentou sobre o incidente. Bem, em relação à fala de Donald Trump, que evidentemente repercutiu bastante entre a esquerda, mais um comentário sobre Trump, esse que não repercutiu muito, um comentário feito por Tucker Carlson. Na verdade não é um comentário, foi uma denúncia feita por Tucker Carlson nessa semana. Claro que essa semana foi praticamente toda ela dominada por Elon Musk. O sol de Elon Musk meio que eclipsou esta denúncia de Tucker Carlson, mas ele disse o seguinte: então, há alguns anos soubemos conclusivamente que de fato o FBI e as agências federais de informação, as dezenas ou mais agências federais de informação que temos, estão por alguma razão trabalhando secretamente contra a campanha presidencial de Donald Trump. Trump cochichou sobre isso, depois gritou sobre isso e foi abertamente denunciado como louco por conspiração, um lunático. Mas, afinal, ele estava certo, diz Carlson. Ele dizia a verdade, era verdade. Essas agências espionaram Trump e vazaram parte do que descobriram para a mídia, uma espécie de consórcio que usou isso contra Trump. Depois, essas agências inventaram histórias falsas sobre Trump. Tentaram esmagar Trump completamente em 2016 e depois, durante todo o período da sua presidência, fizeram a mesma coisa. Não deram um dia de sossego para um loirão. Fizeram o mesmo em 2020, durante as eleições presidenciais, e ainda o fazem. Eles estão tentando colocá-lo na prisão pelo resto da vida. Então, diz Carlson, se você der 3 passos atrás, o que você tem aqui é que estamos vendo agora. Pela terceira vez em 3 ciclos consecutivos, agências federais secretas estão tentando fraudar as nossas eleições presidenciais. Isso é o que os democratas chamam de democracia e estão tentando defendê-la. Mas, claro, isso é o oposto à democracia. É, na verdade, o fim da democracia em qualquer aparência de república constitucional que alguma vez tivemos. Se temos uma força policial secreta que ameaça as pessoas, as espiona e trabalha secretamente nas alavancas do poder político, então não temos uma democracia. Você não tem controle sobre nada como eleitor. Então essa aqui é de fato uma denúncia gravíssima. Tucker Carlson afirma: eles fraudaram as eleições. É claro que existem fartos documentários de atitudes ou de cenas bastante suspeitas durante o pleito. E certamente Tucker Carlson tem aqui outras provas que eventualmente poderá apresentar. Mas é isso. É um jogo duríssimo. Agências governamentais de inteligência espionam o adversário do sistema e passam as informações imediatamente para a mídia. Então, claro, cria-se aí um consórcio e um bombardeamento diário com notícias vazadas por essas agências internacionais. Eu fico pensando, onde em outro lugar eu já vi isso? Mas é só um pensamento. Bem, eu tenho mais aqui uma informação importante em relação ao ouro, porque hoje, meus amigos, como sempre, falar em geopolítica significa 2 coisas: falar em guerra
e falar em ouro. O preço do ouro, que só disparava, deu uma leve queda nas últimas horas. Eu estou aqui nesse gráfico, no gráfico diário do ouro, e ontem ele caiu de 2.423,34 centavos de dólares para 2.343,94 ontem. Bem, esse é o gráfico diário. Aqui o gráfico mensal mostra assim que houve aqui uma queda antes de ontem em relação a hoje, uma queda relativamente acentuada. Mas vejam só, aqui aconteceu o mesmo no dia 9, entre o dia 9 e o dia 10 também, uma queda. Aqui houve uma espécie de correção e ele voltou a subir. Então parece que o mesmo desenho se anuncia aqui. Houve uma queda, mas pode ser uma correção e logo mais ele tenderá a subir. E aí a questão que fica, que estão fazendo hoje os especialistas é: vale a pena comprar o ouro agora? Ele está muito caro? Bem, a questão é essa, ele está caro em relação ao que exatamente? Se pensarmos em geopolítica, é possível que o ouro chegue até mesmo, por conta da agitação geopolítica, chegue a 3 mil dólares em pouco tempo, e quem sabe, muitos especialistas dizem que pode chegar, já que tendemos aí a uma guerra também no Oriente Médio, pode, num futuro não muito distante, chegar a 5 mil dólares a onça. Então, em relação ao que estava sendo praticado alguns meses atrás, hoje sim, o ouro parece não muito atrativo porque está caro, mas na perspectiva parece ser um bom negócio. Eu não estou dando nenhuma dica de investimento aqui, isso é o que os especialistas estão dizendo. Agora, o sentido desse aumento, claro, é porque muitos países que não têm boas relações com os Estados Unidos acabaram comprando muito ouro, especialmente a China. A China não costuma declarar muito ou ter muita transparência na declaração do quanto tem comprado de ouro, mas em fevereiro agora colocou mais ouro no seu estoque. Foi o 16º mês consecutivo que a China, vem comprando ouro, estocando ouro. Outros dois países que compraram muito ouro também entre o ano passado e já esses meses de 2024 foram Alemanha e Turquia. Bem, o ouro, por conta disso, quebrou um paradigma. Antigamente, quando as taxas de juros eram altas, o ouro tendia a cair, o preço do ouro tendia a cair, porque outras aplicações eram mais interessantes, como renda fixa, por exemplo. Quando as taxas de juros caíam bastante, claro, o ouro subia, porque quando a taxa de juros cai, o consumo aumenta e a possibilidade de inflação também aumenta. E aí, para preservar o capital, o investidor acaba comprando ouro ou ETFs de ouro. Só que dessa vez foi diferente. As taxas continuam altas nos Estados Unidos e ainda assim o ouro só subiu. Bem, o que alguns analistas estão dizendo agora é que, se esta quebra de paradigma indicou alguma coisa, é que na medida em que a inflação não puder mais ser mascarada e as taxas de juros caírem bastante para fomentar o consumo em ano de eleição, o ouro tende a explodir. Se com taxas de juros altas o ouro subiu, quando as taxas de juros caírem para facilitar o ano eleitoral do candidato do sistema, a tendência do ouro é simplesmente explodir. Essa é uma perspectiva. Bem, por enquanto é isso, mas antes de terminar, tenho 2 abracitos para mandar. Um para Veranedo Nascimento Cuan, que mora no México e é membro desse canal. Então, um super abraço, Veranedo Nascimento Cuan. E outro abraço para Ivanilde Oliveira, que também se tornou membro do canal e pediu um abracito. Então é isso aí, um super abracito para você também, Ivanilde Oliveira.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.